E vamos falar agora do setor automobilístico. Marcelo Matos está aqui comigo e temos um convidado, né, Marcelo? Boa tarde. Muito boa tarde, Denise Campos de Toledo, também ouvintes internautas. Exatamente, Denise, nós vamos conversar com Luiz Carlos Moraes, que é o presidente da Anfavea, que divulgou ontem, né, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, o seu balanço, né, a pandemia derrubou em 35% a produção até agora, 28% as vendas. Nunca na história o setor fechou fábricas, concessionárias fechadas, tivemos março, abril, uma situação dificílima. Agora a retomada, Denise, mas há um aumento expressivo no aço, 30%, e a falta de matéria-prima. E o presidente Luiz Carlos Moraes vai nos contar justamente a demanda aumentou e agora nós temos problemas aí para o abastecimento e para a produção. Luiz Carlos, muito boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Prazer em falar com você. Boa tarde, Denise. É sempre bom estar aqui com vocês na Jovem Pan. Prazer é nosso, Luiz. De fato, Luiz, esse momento agora, aumento, falta de componentes, esse momento pode paralisar novamente o setor, infelizmente? Então, para você explicar um pouquinho, como nós temos uma queda muito forte no segundo trimestre, como você falou, fechando fábricas, então março, abril, maio foram os meses muito difíceis. Aí começamos a ter a retomada. No mês de outubro, nós fechamos 215 mil veículos emplacados, novembro, 225 mil veículos emplacados. Então, essa retomada trouxe um desbalanceamento na cadeia de fornecedores. A nossa cadeia é muito longa, o tombo foi muito forte e a recuperação está vindo forte, o que é bom, mas cria esse desbalanceamento na cadeia. A cadeia, eu estou falando aqui do fornecedor, do fornecedor, do fornecedor, do Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, no material importado. Então, a gente tem observado risco de paradas, até então microparadas, que nós estamos tentando administrar, falando com os fornecedores, no diálogo com os fornecedores, indo atrás e tentando ajudar a manter a cadeia funcionando. Mas como você falou, e eu destaquei ontem na nossa coletiva, existe sim algum risco para dezembro de paradas. Esperamos que não sejam grandes e a gente está tentando administrar da melhor forma possível. Agora, Luiz Carlos, a gente tem visto esse tipo de problema em vários outros setores de atividade. Se falou muito de aumento de exportações, até quando a gente pega a área de alimentos, é uma das justificativas. Agora, a gente vê que no caso da indústria em particular, houve um desequilíbrio muito grande na oferta de insumos, além de aumento de preços. A gente pega os IGPs, por exemplo, quando tem aquela variação de preço no atacado, a gente vê bens intermediários disparando preços, muita pressão. A que se pode atribuir? Foi só desorganização mesmo de produção, porque não se confiava numa reação rápida, ou no caso, por exemplo, da indústria automobilística, em toda a cadeia, houve algum outro problema? Não, tem problema sim. No aço, a gente teve um problema, alguns tipos de plástico, borracha, a falta de pneu. Isso tem esse desbalanceamento que nós, no setor produtivo, no setor privado, estamos tentando encontrar o melhor caminho. Agora, como você destacou, também tem, adicionalmente, a questão de custo. O IGPDI, o Índice da Inflação sobre Produtos Industriais, tem demonstrado um crescimento muito forte, bem acima da inflação do consumidor. Esse custo, a magnitude desse aumento de custo é muito forte, então as montadoras em algum momento têm que repassar parte, pelo menos. Lógico, cada montadora vai discutir a sua estratégia, mas existe um risco sim, uma pressão enorme, o que não é bom, porque discutir aumento de preços agora para o consumidor final, num momento de recuperação, não é o melhor tema para ser discutido, né? Mas é um desafio. O dólar também muito alto trouxe ao longo do ano uma desvalorização, que é uma das maiores desvalorizações quando comparada com países emergentes ao redor do mundo. Isso também, e a volatilidade do dólar traz uma segurança também. A indústria trabalha com muito material importado, que a montadora importa, mas toda a cadeia importa componentes, né? Porque os carros estão ficando com mais tecnologias, mais conectividade, mais itens sofisticados, e isso exige uma integração na cadeia global e o câmbio com tanta volatilidade e desvalorização dessa magnitude traz um componente que dificulta a administração do dia a dia. Luiz, normalmente vocês paralisam em dezembro, são as férias coletivas, é algo tradicional no setor. Nós tivemos uma parada expressiva, como você disse, da segunda, terceira semana de março, abril totalmente, caiu 99% os emplacamentos, um ano extremamente atípico e muito desafiador de fato.
Esse ano, a ideia de vocês é não parar em dezembro ou agora, em razão aí dessa falta de componentes, pode até fazer essa paralisação que é tradicional? Então, em relação às microparadas, nós estamos tentando compensar já antes do final do ano com horas adicionais, né, horas extras ou jornadas adicionais de sábado para compensar microparadas ou paradas que aconteceram nos últimos dias, no último mês. Se a gente não tiver outras paradas, é possível que a gente estenda, algumas montadoras definam estender um pouco mais a produção até o final do ano e diminuindo a sua parada tradicional, como você falou. Mas existe sim um planejamento de paradas ao final do ano, cada montadora tem a sua data, o seu período, mas pode acontecer desse ser revisado, ajustado de acordo com o desempenho da produção ao longo de dezembro. Agora, podemos ter, até foi citado isso, você citou há pouco essa possibilidade, algum reajuste de preços dos veículos a curto prazo para repasse de toda essa situação, porque está tendo o lançamento agora da linha já para o próximo ano, né? Já estamos, aliás, com a linha em circulação. Denise, cada montadora está trabalhando isso ao longo do ano. Nós já tivemos alguns aumentos de preço ao longo do ano, né, por conta do câmbio, etc, etc. Então, cada montadora está vendo, eu falo, o tamanho da sua dor, né? E pode ter uma estratégia para um determinado modelo, para um segmento, mas o que eu quero dizer para vocês é que existe sim uma pressão de custo. Agora, a decisão é de cada montadora de acordo com a sua estratégia de mercado. Para que a gente possa situar, né, nosso ouvinte internauta, Denise, o setor automotivo brasileiro ele pode produzir, tem capacidade para 5 milhões. Esse ano, a expectativa era superar os 3 milhões, já chegou a 3,8 lá em 2012, o recorde, né? Houve uma atração de marcas para o Brasil, o mercado cresceu de fato. Esse ano, até o acumulado 1,8. Então, o setor deve perder praticamente 1 milhão de veículos, tem a capacidade de 5, então é muito ociosidade. Luiz, ontem você até dizia, olha, vamos conversar com vários atores desse processo para falar estimativas para 2021, mas de qualquer forma, um ano extremamente desafiador mesmo, né? Exatamente. O que nós perdemos no segundo trimestre, nós não vamos conseguir recuperar. Então, a perda é como você citou aí, né? Na ordem de 30%, 35%, produção um pouco maior, e no mercado interno aproximadamente 30%. Então, devemos fechar ao redor de 2 milhões de veículos produzidos, vendidos, e também por conta das exportações, né, Marcelo? Como você bem sabe, nós exportamos para vários países da América Latina, as exportações também caíram por conta da pandemia. Então, Argentina, México, Colômbia, Peru, Chile, esses países também estão com queda, né, substanciais, né? Esperamos que para 2021 a gente tenha uma recuperação. É muito difícil fazer uma previsão. Agora a gente tem um elemento novo, a segunda onda, vamos dizer assim. Nós, da Anfávia, até estamos reforçando para os nossos empregados os cuidados necessários para manter todos os cuidados. Eu estava ouvindo a Denise aí falando um pouco antes sobre isso, né? É importante, enquanto não tem a vacina, nós temos que reforçar para poder ter o controle sobre a doença e a gente não tem um outro problema no 2021. Então, esse é o desafio, né? Ou seja, manter o controle da saúde para ter uma retomada 2021 a melhor possível. Vai ser um grande desafio. Agora, a gente está discutindo, daqui a pouquinho nós vamos falar, inclusive, essa questão da inflação, que é uma situação que pode acabar atrapalhando até o processo de retomada. No caso de veículo, por exemplo, eu e o Marcelo já comentávamos há pouco, e na média, o veículo brasileiro, por os mais diversos fatores, é caro. Né? Quando a gente Isso, pensa na média da renda da população, veículo brasileiro é muito caro. Não é? Quando você isso. pega um veículo médio, né, o preço dele é muito caro. Facilita um pouco a gente estar com juro baixo, que permite o financiamento de longo prazo para quem quer comprar, mas a gente está vendo esse tipo de problema em vários setores. Setor têxtil, de vestuário, parando também, antecipando até férias, porque falta matéria-prima, construção reclamando a questão de cimento, entre o aço também, outros produtos faltando. Na indústria alimentícia está faltando matéria-prima também. Então, tem uma desorganização preocupante que a gente não sabe em que vai resultar em termos de variação de preços, e isso, claro, deixa o consumidor muito mais cauteloso numa situação de desemprego, de perda de renda, né? Exatamente. A gente também tem, infelizmente, a gente tinha conseguido a isenção do IOF para financiamento, falando de veículos, né?
Infelizmente, o governo voltou atrás agora em dezembro, né? Então encarece ainda para quem vai financiar o veículo. Existe sempre o risco de aumento da carga tributária, né? A gente está tentando evitar, mas pode acontecer. Então, a gente tem um ano desafiador, fora a questão econômica, né? A questão do controle fiscal, como o governo vai tratar as reformas, o Congresso vai tratar as reformas. A gente tem a fraqueza do mercado de trabalho, que vocês também sempre comentam, então. E o ano que vem, a tudo indica, nós não vamos ter um abono emergencial, ou se tiver, não vai ser da mesma magnitude desse ano. Então, eu brinco, nós vamos ter que andar com as próprias pernas, né? Não vai ter, provavelmente, um apoio governamental para estimular a economia como um todo. De um lado, esses são os aspectos que nos preocupam, Marcelo, falando em 21, Denise, mas também tem um lado que eu queria trazer também um pouco de otimismo, né? Se a gente tiver a vacinação e ela for bem planejada no Brasil, bem estruturada, a gente, além do controle da doença, que é fundamental, saúde da população, das pessoas, das famílias, ela traz um elemento para a economia que é um certo otimismo. E economia, a gente sempre fala, não é só forma de economista, né? Economia é da expectativa, né? Se as pessoas se sentem protegidas na saúde, provavelmente cria um ambiente mais favorável para o consumidor, para o investidor, e isso pode trazer para 2021 um ambiente de negócios mais favorável. Então, eu também tenho um lado otimista, esperançoso de que a gente vai ter um planejamento da vacinação. A gente sabe que é um grande desafio da logística, de como cuidar desse tema, mas a gente acha que pode ser feito um bom trabalho nessa área e isso pode trazer benefícios para a economia como um todo. E é bom lembrar que essa desorganização veio muito também de a economia ter se recuperado, né? Tem esse outro lado positivo, que no começo, Exatamente. quando interromperam a produção, quando começaram a reduzir jornada de trabalho, é porque muita gente achava, muitos empresários, que a economia podia ficar patinando muito tempo. A gente teve um trimestre muito ruim, mas depois a economia engatou um processo de recuperação, depois de abril principalmente, que até surpreendeu. Então pegou todo mundo meio de surpresa, né? Você tem toda a razão. Esse apoio que o governo federal deu, abono emergencial, se fala de 500 a 600 bilhões que foram injetados na economia, ele atenuou substancialmente a queda do PIB. Antes dessa decisão, se falava em queda de 8, 9, 10% do PIB, e talvez vamos ter uma queda de 4,5, algo parecido com isso. Então, você tem razão, ou seja, é o lado bom de a gente ter atenuado a crise, ele desorganizou um pouco a retomada, mas a gente vai encontrar o caminho, né, com esses desafios que a gente acabou de discutir aqui. Nós agradecemos a participação de Luiz Carlos Moraes, que é o presidente da Anfave, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, trazendo esse paralelo do setor. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui, uma boa tarde a você e um ótimo final de ano aí, 2021, bem mais positivo também, sem dúvida, para todos. Tá bom, obrigado pelo convite. Denise, um grande abraço. Marcelo, também é sempre um bom prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e um ótimo final de ano para vocês também. E cuidem-se, hein? Sem dúvida. Obrigada, Luiz Carlos. Uma boa tarde.